Boa noite. Hoje são 5 de maio de 2020, live do grupo Pedra Filosofal, mentoria que envolve a lei da atração, a mecânica quântica unida com a espiritualidade, ciência da mente, PNL, alquimia, entre outros fatores. Nosso foco é fazer você, através da mudança de paradigma, através da expansão de consciência, através do fato de entrar em seu propósito de vida, a viver com uma alegria sobre-humana, prosperando em todos os setores da vida. Maravilha? Hoje vamos falar sobre ativismo quântico, mais precisamente, médico quântico. Bem, seguinte, os fatores que são fatores que realmente curam uma pessoa, e para entender isso, necessariamente deve-se pensar fora da caixa, fora da Matrix, de dentro da caixa, de dentro da Matrix, é complicado, impossível entender o que será falado. Existem alguns fatores para a pessoa se curar. Primeiro, ela deve entender o porquê que determinada doença a afligiu, correto? Segundo, partindo desse princípio, ela pode se curar usando esses fatores que são falados quanticamente. Vamos a eles. Número 1, o equilíbrio yin e yang. Isso aí, por si só, já cura, tá? A pessoa que consegue equilibrar yin e yang se cura. Um outro fator. O aumento da energia Qi através de determinados comportamentos. Um outro fator, terceiro fator, o equilíbrio dos chakras. Cada um desses, de forma isolada, já resolve, tá? Ok? Um quarto fator, alimentação. Vamos ficar nestes 4. Equilíbrio e yang, comportamentos que fazem a pessoa adquirir uma energia Qi potente, equilíbrio dos chakras e alimentação. Qualquer um desses 4, de forma isolada, já resolve. Então, trabalhar os 4, pelo menos um pouco dos 4, juntando, também resolve. Antes de falar de cada um desses, por que uma pessoa fica doente? Por que uma pessoa tropeça na rua e quebra a perna? Por que uma pessoa é atropelada? Em alguns desses casos, é possível que seja algo decorrente do princípio da incerteza, de Heisenberg. Mas é irrelevante. Por que irrelevante? Porque se for algo em razão do princípio da incerteza, e aí não seria doença, tá? Seria, no caso, por exemplo, um atropelamento, ou a pessoa, de fato, alguém está andando na rua, alguém vai lá e bota a perna para ela cair, dá uma banda nela. Ou ela está praticando algum esporte e a pessoa, né, o adversário é uma pessoa má e comete alguma falta nela. Pode ser futebol, pode ser basquete, qualquer tipo de esporte, de forma
entra para machucar mesmo. Esses fatos são exemplos que podem estar dentro do princípio da incerteza. O que quer dizer isso? Estar dentro do princípio da incerteza. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não tem nada a ver com a contabilidade kármica. É isso que eu estou dizendo. Só que, a partir do momento que aconteceu, esse fator foi para a contabilidade kármica e, logicamente, isso será ajustado. Tanto para a pessoa que cometeu, né, o ato cruel, tanto para a pessoa que sofreu. Serão ajustados. A pessoa que cometeu o ato cruel, ela absorveu débito. A pessoa que sofreu o ato cruel, ela, nesse exato momento, ela ganhou o quê? Crédito. Bom, vamos falar da outra questão. Algo que pode ser inerente da teoria do caos, da calcináceo, ali, da alquimia, ou seja, da contabilidade kármica. Beleza? Vamos lá. Isso deve ser falado reiteradamente, até que seja de forma inconsciente captado. Vou dar alguns exemplos, reais, inclusive. Um amigo meu, ele tem uma filha. A mãe dele não aprovou o nascimento da filha, porque não aprovava o namoro dele na época. E pelo fato da mãe não aprovar o namoro que ele tinha, quando a namorada dele engravidou, ela disse que não queria conhecer a neta. A neta nasceu e ela manteve-se nesse padrão, nesta decisão de não querer conhecer a neta. Nisso, ela, fiquei sabendo aí, ano passado, sofreu um tombo em casa ou na rua e que ela ficou com a perna assim, toda... Teve várias lesões, não sei se quebrou, mas enfim, teve que engessar a perna e não conseguia andar. 2 meses de cama. Quem a ajudou nestes 2 meses foi a neta. E logo após dela quebrar a perna, ela mostrou-se interessada em conhecer a neta. Logo, este fato foi o universo atuando para que ela conhecesse a neta. Teve nada a ver com o princípio da incerteza. Pode acontecer de uma pessoa se lesionar em razão do princípio da incerteza e por ela se lesionar em razão do princípio da incerteza também ter um insight em prol de querer conhecer um ente aí que ela estava ignorando? Pode. As chances são mínimas. Geralmente, quando é nesta situação, é algo do universo. Outra situação bem comum. A pessoa, isso aí eu falo direto, tá? Vou falar mais uma vez, mas já é para estar enraizado na mente de vocês. Mas falando de médico quântico, eu tenho que falar disso. A pessoa não entra no propósito de vida dela. E aí o que acontece? Depressão de praxe. Depressão, síndrome do pânico, logo depois, no outro patamar, câncer, etc, etc. O praxe padrão, mais ou menos, são esses. Primeiro, depressão, síndrome do pânico, outras correlatas aí.
ansiedade, insônia. E aí vai se agravando. Tudo para mostrar para a pessoa que ela deve entrar no propósito de vida. É uma coisa automática. Se a pessoa vem preparada para exercer determinada função, sendo que muitas vezes ela fez diversos cursos antes de encarnar relacionado a esta missão, ou seja, está tudo na mente, no inconsciente, né? Ela conscientemente ela não sabe, mas no inconsciente está tudo lá. Ela, se ela for exercer a função, ela vai exercer com maestria, porque já está no inconsciente. Ou seja, quando ela ler algo do tipo, o aprendizado será assim, acelerado. É a gênia daquela função. É claro que mesmo ela entrando no propósito de vida, até se tornar uma gênia aí dentro da função, existe todo um percurso a ser corrido. E, logicamente, também com o universo limitando. Falando essa questão de forma reiterada. E aí? Ela não entra no propósito de vida? É claro que, de forma normal, o corpo, uma forma da natureza, vai sentir o quê? Tristeza por não estar exercendo aquilo que ela ama. Pode até não saber que ama, mas ela ama. Só não sabe, não descobriu. Porque, de repente, nem passou pela cabeça, não exerceu nem 2 segundos daquilo, ou plenamente sabe que ama e, por algum motivo, não exerce. Depressão, síndrome do pânico, a decorrência lógica é essa. Bem, vamos agora aos fatores. Dito isso, vamos aos fatores de cura. Primeiro ponto que eu quero falar, vou começar pelo quarto que eu citei naquela contagem, que é a alimentação. Vou falar de forma bem sucinta. Primeiro ponto, o glúten, o açúcar e o carboidrato. Aquele que não é oriundo de uma gordura saudável, aquele carboidrato processado, e isso é veneno. Todos esses alimentos. Tem um médico aqui no Brasil, muito conhecido, a grande maioria que deve conhecer, que é um médico que não exerce a medicina, porque a medicina é totalmente falha aqui no Ocidente, a medicina oriental é anos-luz na frente, e em razão disso ele não exerce a medicina, que é o Laí Ribeiro. Ele tem um professor, que eu tenho alguns livros dele, vou pegar um aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um deles, do professor do Laí Ribeiro. Ele cita, aqui ele explica por A mais B, né, o quão venenoso é o glúten, o açúcar e os carboidratos processados. Ele fala da importância dos alimentos orgânicos, assim como cita alguns alimentos específicos, que eu vou citar agora. Praticamente todos os dias eu boto para dentro esses alimentos. Eu ingiro esses alimentos. Vamos a eles. Todos orgânicos, né? Castanha do Pará orgânico. 1 por dia. Aí o seu selênio fica totalmente no nível correto. Ômega 3, só que aí o ômega 3 não é qualquer ômega 3. É um ômega 3 que está livre de metais pesados. É um ômega 3 específico.
é caro. Não é barato, caro. Cúrcuma orgânica com pimenta orgânica. Tem que ser mistura para fazer o efeito do cérebro, o efeito de anti-inflamatório. Poderosíssimo. Cúrcuma, leia-se, tem outros nomes. Cúrcuma, e agora me falhou aqui. Açafrão. Açafrão, tá? Tem outros nomes. Mas é o cúrcuma orgânico. Só colocar na internet o que vocês acham. Unindo com a pimenta do reino, também orgânica. Pimenta preta. Canela orgânica. Óleo de coco orgânico. Manteiga ghee. Se for orgânica, melhor, mas manteiga ghee não necessariamente precisa ser orgânica. Inclusive, esse café da manhã, manteiga ghee com café orgânico e óleo de coco orgânico, a pessoa fica com a imunidade lá no teto. Quem fala muito bem dessa mistura também é um ativista quântico aqui do Brasil chamado Wallace Liman. Outros alimentos essenciais. As verduras verdes orgânicas. Lembrando, não pode bater no liquidificador. O liquidificador acaba, tritura com as fibras. Bateu no liquidificador, destruiu toda a parte benéfica de qualquer alimento. Salvo engano, o maracujá pode ser batido no liquidificador. O resto, não. Quebra. É a mesma coisa. A metáfora é o seguinte: imagina uma perna, a perna de um ser humano. Dá uma porrada com um porrete. Puf! Dá outra. Puf! Dá outra. Puf! Dá 100. Puf! Sobrou o que da perna? Nada. É a mesma coisa com as frutas, com os alimentos, quando são batidos no liquidificador. Uma outra questão. As frutas devem ser ingeridas. Não pode ser batidas no liquidificador e devem ser ingeridas de forma isolada. O que é isso? Somente frutas. Porque a união da fruta com proteína, com carboidrato, faz unir dois tipos de digestões diferentes. A alcalina e uma outra aí. São tipos diferentes. Esse fator, até o Anthony Robbins cita no livro dele, Poder Sem Limites. Tá? Que é a pessoa totalmente diferente de outro setor do que diz respeito ao Léo Ribeiro, essas pessoas, eles também trabalham muito com o PNL, assim como o Anthony Robbins. Tá? Mas eles têm mais essa parte de alimentação, a PNL não cita. O Anthony Robbins cita no livro dele por um conhecimento extra programação neurolinguística. Vamos lá. Azeite extra virgem. O nacional esquece. Tá? Porque o nacional permite uma quantidade ele permite que o azeite seja chamado de azeite extra virgem, mesmo com uma quantidade que na Europa não é permitido, algo mais ou menos desse tipo. Então, brasileiro, nacional, dificilmente vai ser um azeite bom. Eu compro sempre importado. É caro também. Só que o benefício recompensa. Óleo de coco, manteiga ghee, café orgânico. Castanha do Pará, uma. As frutas, sendo que as frutas não podem, elas podem ser misturadas entre si. Elas não podem, no máximo 3, senão a pessoa engorda, porque a frutura tem muita gordura. Tá? A gordura boa, mas é gordura que engorda. A gordura boa engorda também.
sempre de forma isolada as frutas, sem misturar com carboidrato nem com a proteína. As folhas verdes escuras, orgânica. Hoje em dia, caso você tenha dificuldade de comprar orgânicas, existem produtos que tiram todos os agrotóxicos das verduras. Ômega 3, um comprimido por dia desse do bom, basta. Cúrcuma, junto com pimenta do reino, e eu coloco junto a canela também, mas aí sou eu que coloco, mas a cúrcuma orgânica deve estar sempre com a pimenta do reino, para fazer um efeito benéfico de anti-inflamatório para o cérebro. O último da lista. Os dois últimos, aliás. Cacau orgânico e quinoa orgânica. Esses alimentos aí são os tops. Bom, e aí, né, questão de horário e tudo mais, eu vou comentar aqui, senão fica muito longo, mas aí também cada um pode fazer o seu. O ovo caipira, para quem não tem alergia ao ovo, porque diversas pessoas têm, sem saber, tá? Muitas pessoas têm alergia, tanto à gema, tanto à clara, e não sabem, mas quem não tem, o ovo também é sensacional. O ovo gera vida. Tem outros procedimentos que também dão uma reforçada boa, como a germinação, que é maravilhoso, só que dá muito trabalho. Germinação deixa na água, dependendo do alimento. Bom, dito isso, essas questões, essa alimentação aí, comendo esses alimentos de uma forma constante, não digo nem diária, eu como quase que diária, porque às vezes quando acaba, tem um período aí para ir lá comprar, tá? Mas praticamente diariamente todos esses alimentos aí eu ingiro. Isso aí por si só, a pessoa não fica doente, não fica doente. Pode pegar uma leve gripe, assim, mas doente não fica. Além do que, isso está associado à clareza mental sobre o propósito de vida dela, aumenta a percepção, memória, tudo. Bom, maravilha. A alimentação. Agora vamos à questão do Yin e Yang. O Yin diz ser Yin, Y-I-N, diz ser energia feminina. Yang, energia masculina. Yin é a cooperação. A cooperação faz parte do Yin. Amor incondicional faz parte do Yin. Intuição faz parte do Yin. As questões emocionais, Yin. No Yang, racionalidade, o agir, proatividade. A razão está no Yang, a proatividade, o fazer acontecer, a força, liderança. Bom, como trabalhar? Primeiro, como identificar se a pessoa tem mais um, tem mais o outro. Basta analisar esses fatores que eu falei, sem enganação. Sem enganação. A pessoa fala, não, porque eu sou líder, mas não lidera ninguém. A pessoa diz, não, eu sou proativo, mas que proatividade é essa? Que não produz nada. Não pode haver enganação. Assim como
a pessoa diz que não, mas eu tenho um rim bem trabalhado. Aí você conta uma história e ela não consegue refletir fora da razão. Fica presa na razão. Vou contar um exemplo. Teve uma vez que eu mencionei que a pessoa, eu estava falando sobre ganhar dinheiro e eu mencionei que quando uma pessoa ela deixa a luz ligada, por exemplo, ela está tacando dinheiro fora, mas ela faz de forma consciente, ela quer tacar dinheiro fora, ela não faz questão de troco, sempre compras cujo valor é, vamos supor, R$97, ela paga 100, e ela estaria atacando, é apenas uma forma dela atacar o dinheiro fora. Logo depois, isso eu falei numa live, aí 2 lives depois eu mencionei o fato de que uma pessoa não pode patrocinar um trabalho escravo, e que se existe um trabalho escravo ocorrendo e ela usufrui de um produto oriundo de um trabalho escravo, em vez de usufruir do mesmo produto oriundo de um trabalho digno, mas ela usufrui do produto que é idêntico ao outro, os dois são iguais. O patrão lá usa o trabalho escravo, o outro patrão usa um trabalho digno. Só que ela prefere o produto oriundo do trabalho escravo para economizar. Eu falei que isso é algo que faz mal à própria pessoa. Aí, uma mulher que tinha o yang predominante dentro dela falou para mim, que isso estava incoerente com o que eu disse sobre a pessoa que deixa a luz ligada, sobre a pessoa que, em vez de pagar 97, paga 100. Uma estava incoerente com a outra. Logicamente, que ela tinha o yin totalmente, quase que zero. Por isso, ela não conseguiu enxergar o que foi falado. Se alguém aqui ouviu essa questão e concordou com ela, é porque a prova de que o seu yin está lá quase zero. Esse é um exemplo. Um exemplo de como uma pessoa tem o yin muito acentuado e o yang baixo, quase zero, é quando explicamos algo de forma racional e ela não entende. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa é um casal e eles se separaram e têm um filho. Eles moram em cidades distantes. E aí, o pai, quando vai buscar o filho, ele vai sábado de manhã, que foi o combinado, para chegar na cidade lá onde o filho mora, demora 4, 5 horas. Sábado, 7 horas da manhã, chegou lá na cidade meio-dia. Rio, São Paulo, por exemplo. Pegou o filho, voltou, chegou 5 horas da tarde no Rio de Janeiro. E no dia seguinte, a mãe exige que o pai leve o filho, que o filho esteja de volta em São Paulo às 18 horas de domingo. Compreenderam? Ela não enxerga. Ela só vê a parte emocional. Raiva do marido, do ex-marido, que seja. Ela não consegue perceber que está afetando a criança, não consegue perceber que é completamente impossível o filho chegar no Rio de Janeiro 6 horas da noite, depois de uma viagem de 5 horas, e estar em São Paulo no dia seguinte às 18 horas. Não tem razoabilidade nenhuma.
Só que se o yin é predominante, isto não é enxergado. É claro que uma pessoa que tem o yin predominante e está apenas escutando essa história, percebe. Agora, se ela vivencia, ela não percebe. Agora, imagina, isso eu estou falando de um exemplo. Imagina no dia a dia a quantidade de situações em que esta falta de percepção em razão de uma carência de yin ou uma carência de yang volta de forma negativa para a pessoa. Porque somos um campo eletromagnético, né? Atraímos o que emanamos. E aí tem N situações. Do trabalho, milhares. Relações interpessoais com amigos, amigas, marido, esposa, pai, mãe, filho, diversas. O que tem o yin predominante não consegue racionalizar. E que tem o yang predominante não consegue ter bom senso. Falta o... Dos dois lados não tem bom senso, tá? Mas o que tem o yang predominante não consegue ter sentimentos, não consegue ter compaixão. Compaixão é a palavra mais correta. Empatia, compaixão. Resiliência. Bom, de que forma equilibrar, resolver isso? Primeiro, a identificação, certo? Qual que é o carente? Qual que é a parte que é mais carente? Geralmente, nas mulheres, é o yang. Geralmente, nos homens, é o yin, o carente. Os homens têm o yang mais exacerbado, mas não digo exacerbado, maior. E as mulheres têm o yin de forma predominante. O homem, yang predominante, mulheres, yin predominante. Bom, e aí, como resolver isto? Trabalhando estas energias primordiais do outro lado. Exemplo, se é o yin, o predominante, ela deve ser trabalhado. A liderança, a proatividade, força, o fazer acontecer, poder de decisão, tomar decisões e cumprir, é o nosso arquétipo atual de era. Trabalho yang. A era, a melhor arquétipo para uma mulher trabalhar o yang é era. A tomada de decisões no dia a dia é a palavra mágica. Por quê? Porque é o mais fácil. Tomar decisões e cumprir é a parte mais fácil. Por isso que eu falei palavra mágica. Mas pode ser trabalho de liderança? Pode, mas aí já é mais complexo. A proatividade também pode ser trabalhado. E é claro que aí, para trabalhar a proatividade, o que deve ser trabalhado? Dopamina. A dopamina pode ser trabalhado como? Pode ser absorvida como? Uma alimentação ou os símbolos arquetípicos. Neste exato momento, em razão desta área aqui, ó, vocês estão recebendo dopamina o tempo inteiro. O tempo inteiro. Em razão dos golfinhos, vocês estão recebendo yin. Em razão, não sei se dá para enxergar, aqui, ó, para mim que a tela é um monitor grande, está pequeno, para vocês deve estar menor ainda. Isso aqui é a deusa da persuasão. Vocês estão recebendo uma energia da persuasão o tempo inteiro. Entre outros fatores. Entre outros aqui. Bom, trabalhar a dopamina através das imagens arquetípicas
É o álcool. Por quê? Porque tá ali, você não precisa fazer nada. Tá ali, o seu inconsciente está recebendo o tempo inteiro. Lembrando que não é só isso que está sendo trabalhado. Então, por isso que deve ser estudado. Não é uma coisa tão simples. Ok? Existem histórias também em que eu coloco aqui que é justamente para trabalhar essa questão. Sabe aquelas metáforas que eu falo no final, às vezes? No início eu trabalho o yin, e no final eu trabalho o yang, geralmente, como padrão. Se eu trabalhar no início yin, no final yang. Sempre no inconsciente. Só que às vezes falta percepção disso. Mas não importa se a pessoa está percebendo ou não. Não importa o que a gente está fazendo. É bom que ela perceba para que ela veja o resultado, perceba o resultado e continue, né, se comprometendo com as práticas, né, a assistir às lives, ainda que seja as gravações, que sejam. Bom, no lado yin, o yin é mais simples ainda de ser trabalhado. Basta cuidar de plantas, cuidar de animais. E aí, o interessante é que quando trabalhamos o yin, também trabalhamos o quê? A energia chi. Tá vendo ali, ó? Dá para ver a planta ali? Vocês conseguem enxergar? Babosa? A babosa é a planta, ela filtra todo o ar do ambiente. E a babosa, ela não gosta de sol. Ela foi preparada para ficar dentro de casa. Ela não gosta de sol, ela não gosta nem de água. É para dar água uma vez por semana. Bom, é claro que onde eu vi sobre a babosa foi um professor aí, David Perlmutter, professor do Lai Ribeiro. Dois, né? Mentores do Lai Ribeiro, que já é um mestre. Ele cita a babosa, ele cita a samambaia e cita outras plantas. Só que a babosa, por esse fator dela poder ficar dentro de casa, não gostar de sol, é a top. Na minha opinião, para ser trabalhado, eu pesquisei, peguei todas da lista e pesquisei. Porque pegar uma planta que gosta de sol, gosta de ar, e deixar ela dentro de casa, só para purificar meu ar, porque eu estaria o quê? Escravizando a planta, então? Né? Então tem que botar uma que goste de ficar dentro de casa. Tem que ser bom para ambos os lados. E aí, cuidando da planta, cuidando mesmo, porque é um ser vivo, cuidando da planta, enviando amor. Isso tudo trabalha-se o yin. Qual homem que faz isso? Difícil, né? Por que é difícil um homem fazer isso? Porque ele tem o yang predominante, o yin lá embaixo. Homem, cuidar de planta é raro. Justamente por essa questão. Agora, mulheres cuidar de planta tem aos montes. Né? É até um padrão. Bom, cuidar de animais. Existe um protocolo aí. Um protocolo que é chamado, inclusive, de protocolo para unificação. Mas é um protocolo focado no yin, que é o seguinte: cuidar de uma planta. Tá? Aí, no caso, o que eu indico é cuidar de uma babosa em casa, porque ela purifica todo o ar. E aí já une a saúde. Cuidar de um animal. Não precisa ser o seu de estimação, mas a pessoa se responsabiliza por cuidar de algum animal. Ótimo. Cuidar de uma criança. Também não precisa ser filho, parente. Se for, tudo bem também. É cuidar de uma criança. Bom, de alguma forma, na medida do possível. Ninguém pode, né, cometer aí atos que vão ser prejudiciais a ela. O que eu estou dizendo? A pessoa ganha R$1.000 por mês, ela vai gastar R$800 cuidando de plantas, de criança, de animal. Não faz sentido. Certo? Então, dentro do possível. Se ela pode ajudar com R$10, ajuda com R$10, mas ajuda. A questão não é o valor, a questão
é o quanto a pessoa pode e o fazer. Mas, assim, a pessoa ganha 100 mil, eu vou ajudar com 10 reais. Não. Tem que ter uma lógica aí. Ninguém aqui, todo mundo aqui é inteligente, porque se não fosse inteligente, não estaria aqui. Entendeu o que eu disse. Retornando. Cuidar de uma planta, cuidar de um animal, cuidar de uma criança, cuidar de um idoso. 2, 3, 4. Fazer o protocolo que nós já fazemos aqui na live, o da alegria, sabe? Aquele protocolo que nós fazemos, a prática, ela faz parte de um protocolo feito para unificação. Protocolo oriundo do todo, o todo. Não é eu que estou dizendo isso. É vindo do Criador. O Criador que bolou este protocolo. Igor, como é que você sabe disso? Assista a live do professor Hélio Couto, chamado Protocolo para Unificação. Tá lá. É uma live paga. Ok? E o sexto, é fazer uma prática que fazíamos bastante aqui no grupo, só que tem um tempo que não é feito. Inclusive, eu não faço. Se quiser fazer comigo, pode, é só entrar em contato, que é a troca de Yin e Yang. No caso, eu envio o Yang, né, a pessoa envia o Yin. Sempre assim, um homem enviando o Yang e a mulher enviando o Yin. Vou passar aí para o Fagner, por exemplo, vou explicar para o Fagner pode trocar aí com qualquer outra mulher, pode trocar com a sua madrinha. E estamos carentes de homens no grupo, mas tem. Tem um outro membro antigo que ele gosta muito de trocar, vou passar o contato dele, é o Rian, lá da Bahia, não faz parte hoje em dia do grupo, mas é um amigo meu. E eu troco também, eu queria trocar todo dia, pelo menos uma vez. Existe um protocolo para isso. É claro que o nosso grupo formou um protocolo específico, mas explicando de uma forma rápida. Tanto o homem, tanto a mulher, ambos fecham os olhos, imaginam um símbolo do infinito dentro da pessoa que ele vai enviar, e ele, através do poder de intenção, envia o Yang, imaginando a energia entrar por cima da cabeça da mulher e acessando, passando pelos túbulos, né, que tem aqui na cabeça, e acessando o símbolo do infinito e correndo por todo o símbolo. É isso. O homem faz isso com a mulher e a mulher faz isso com o homem, ao mesmo tempo. Aí, claro que o nosso grupo, nós moldamos de melhor isso aí, mas basicamente é isso. E aí, o bom é que esse protocolo, né, esse específico do Yang, é ótimo para a mulher ganhar o quê? Yang. Excelente. E as atitudes no dia a dia. Uma poderosa forma de trabalhar o Yang é a pessoa ficar totalmente sem influência da opinião de terceiros. Isso é na verdade, esse é o top. Não está nem aí fazer o que ela acha que é o certo, é claro. Não está nem aí, não estar nem aí não significa prejudicar as pessoas de forma alguma. Bom, mas essa questão de agir sem se preocupar com o que os outros vão pensar, e esse é o maravilhoso. É uma fonte de Yang. Falei da alimentação, falei do processo Yin e Yang. A energia Qi também basicamente já falei. Quando cuidamos de uma planta, quando cuidamos de animais, quando cuidamos de crianças, quando cuidamos de idosos, quando emanamos
o amor incondicional para qualquer pessoa que seja, isso é uma fonte de energia chi. Quando visualizamos pessoas na rua que estão precisando, né? Às vezes um alcoólatra deitado no chão, moradores de rua, e você envia uma energia positiva para esta pessoa, você está sendo uma máquina de energia chi. Isso cura a pessoa. Cura de que forma? Ela vai aumentando, isso tudo, o equilíbrio yin e yang, alimentação e energia chi, vai aumentando, tá? Eu vou falar do equilíbrio dos chakras, mas o equilíbrio dos chakras também está dentro disso que eu vou falar agora. Essas 4 formas vai aumentando a percepção, vai aumentando a clareza mental, vai direcionando-a ao propósito de vida, direcionando a pessoa ao seu propósito de vida. Deixando ela forte, saudável, a visão melhora, ela fica mais inteligente, o raciocínio fica mais rápido, ela não sente mais necessidade de dormir todo dia, começa a dormir de 2 em 2, de 3 em 3 dias. Tudo isso aí. Tem pessoas que quase não dormem. Equilíbrio dos chakras. Eu tenho um mantra de 1 hora que, para equilibrar os chakras, sensacional. Geralmente, o chakra que está conturbado varia, né? Varia. Tem pessoas que tem o da garganta, tem pessoas que a grande maioria é o chakra básico, mas o plexo solar também. E para se trabalhar os chakras, existem algumas formas. O Tantra trabalha, existe um mantra que eu vou enviar, já enviei, está no meu canal no YouTube, Igor Riqueza, para quem não conhece. Todo mundo conhece, né? Só se tem alguém novo, que eu envio todo dia vídeos do YouTube, dos grupos. Tem um mantra lá chamado Mantra Mágico de Equilíbrio dos Chakras. Sensacional. O nosso trabalho de ressignificação, entendimento das sombras e ressignificação, trabalha os chakras também. O maior perigo aí, a questão mais complicada, logicamente, é o chakra básico, chakra, né? O chakra ali sexual. É o mais complicado, porque tem questões porque os chakras estão intimamente ligados a encarnações passadas. Uma questão que eu não gosto de tratar, encarnações passadas. Mas os chakras estão totalmente ligados a encarnações passadas e sabemos que essas questões sexuais altamente, as pessoas bloqueiam. Né? Então, e deve-se ter muito cuidado com isso quando vamos tratar dessa questão, né? Porque pode gerar inúmeras... razão do machismo, pode gerar inúmeras interpretações, tudo mais. Então, essa questão é bem delicada. Bem delicada. O que eu indico é a pessoa buscar o Tantra, o mundo tântrico. Porque resolve. O Tantra resolve. O sexual, então, é rápido. Às vezes, num final de semana, ela melhora assim 50%. Quando for entendido que o corpo por inteiro é tudo igual, a mão, os órgãos genitais, os seios, tudo é a mesma coisa, aí o negócio já vai andando. Agora, enquanto existir essa repressão, fica difícil. Vamos lá.
vou falar uma questão bem recorrente. Obesidade, por exemplo. Por que uma pessoa ela está engordando, está obesa? Pode ser a pessoa quer resolver tomando, às vezes, fazendo cirurgia, né? Diminuindo o estômago, de uma forma altamente imprudente, porque a tendência é que vai voltar tudo, porque ela não resolveu a raiz do problema. Assim como no caso da depressão, no que diz respeito, a pessoa está em depressão porque ela não está no propósito de vida. Ela toma remédio, faz terapia, mas não resolve. Por quê? Porque o problema está no propósito de vida. A terapia funciona muitas vezes para colocar a pessoa no propósito de vida. Mas quando é um psiquiatra querendo remédios, aí não funciona. Porque ela tem que ir na raiz. No caso da obesidade, por exemplo, se vamos supor que a pessoa, uma mulher, ela sente atração por homens casados, porque a mãe dela, quando ela era criança, ela via a mãe tendo casos com homens casados. Então, formou-se uma instalação que homens casados são atraentes. E ela sente atração por homens casados. Só que isso está no inconsciente. Junto a isso, tem todo um paradigma vivenciado em que casamento é algo de respeito e que é muito errado se envolver com homens casados, muito errado, e o machismo, então, multiplica isso aí. Se for um homem se envolvendo com mulheres casadas, de repente até vai. Agora, a mulher, se é como casado, não, isso não pode. E por existir esta instalação no inconsciente, porque a mãe, às vezes a mãe teve um caso com um homem casado apenas. Ou então, o caso da mãe é só uma referência, pode ser diversas outras, pode ser uma referência de vida passada, por exemplo. A mulher sente atração por homens casados por sentir, ou então, natural, sente. Sem motivo nenhum, sente. Questão de opção. Não importa o motivo. Não importa o motivo. A questão é que, de forma inconsciente, ela começa a engordar. Engordar, porque ela sabe que gorda, ela não vai conseguir se relacionar com homens casados. Então, para ela não se envolver com homens casados, ela se mantém obesa. Resolver a questão da atração por homens casados ou não reprimir isso é a solução. Se for um caso desse tipo